a difícil decisão de economizar depois da morte. Olá, tudo bem com você? Sou Luciana, advogada. Quanto seu filho economizaria só de TCMD se você constituísse um sistema de holding familiar? Antes de te mostrar a economia que você vai ter, a economia que seus filhos vão ter no inventário só de TCMD ou ITCD, como é chamado aqui no estado de Minas Gerais, eu vou te falar um pouco a respeito deste tributo. O ITCMD é o chamado Imposto da Morte e ele incide quando há uma doação ou em caso de morte. E cada estado tem competência para estabelecer a base de cálculo a ser aplicada na cobrança deste imposto e a alíquota incidente. Em outras palavras, o ITCMD varia de estado para estado. Aqui em Minas, no inventário, a base de cálculo aplicada é o valor venal do bem e a alíquota é de 5% sobre o valor da base de cálculo dos bens e direitos recebidos em face de transmissão causa-morte. Diferente do inventário, no sistema de holding familiar, a base de cálculo é o valor escriturado do bem, ou seja, o bem vai entrar na holding pelo valor declarado lá no imposto de renda, pelo valor que o bem foi adquirido. E a alíquota, nos casos em que a alíquota é de 5% no inventário, na holding vai ser de 4%. Para você entender melhor, vamos a um exemplo. Imagina um pai que tem uma casa no valor venal de R$600 mil. Imagine que essa casa tenha sido adquirida há 15 anos atrás pelo preço de R$200 mil. No caso de falecimento deste proprietário, deste pai, seus herdeiros teriam que fazer o inventário. Quanto estes herdeiros teriam que pagar de ITCMD, ou ITCD, como é chamado aqui em Minas? No nosso exemplo, em que a alíquota é de 5%, estes herdeiros teriam que pagar R$30 mil só de ITCMD. E se este mesmo proprietário tivesse em vida constituído uma empresa holding? Neste caso, o ITCMD incidente seria no valor de R$8 mil, ou seja, uma economia de R$22 mil só de ITCMD. E por quê? Porque a base de cálculo no sistema de holding é diferente. Ao invés de aplicar a alíquota de 4% sobre os R$600 mil, que é o valor venal do imóvel, eu aplico essa mesma alíquota sobre R$200 mil, que é o valor de aquisição do bem. A diferença está justamente na base de cálculo para apurar este imposto. No inventário, é o valor venal do bem, ao passo que na holding é o valor que esse bem foi adquirido. É o valor que consta lá na declaração de imposto de renda. Daí a razão dessa diferença tão gritante quanto ao valor do ITCMD. Só aí, estes herdeiros economizariam R$22 mil. Além dessa baita economia no ITCMD, haveria a economia com cartório, certidões, registro no cartório de registro de imóveis, advogado. Sem sombra de dúvida, a economia é gigantesca. A holding familiar sai muito mais barato que o inventário. Só para você ter uma ideia, o inventário chega a ser 7 vezes mais caro que a holding. Comente aqui se você achou este assunto relevante, compartilhe e fique com Deus.